E beleza, vamos lá, vamos dar sequência aí. Agora vamos falar de músculo liso, tá bom? Já tomamos nossa água, já ativamos lá o reflexo de deglutição, tá? E já começamos a usar nossos músculos lisos, né? Aqui eu botei uma recapitulação, tá? De tudo que a gente já viu, tá? Isso aqui é o processo básico de contração muscular independente de qual tipo de músculo seja, músculo liso, estriado esquelético, estriado cardíaco, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a chegada do potencial de ação no músculo independente, seja ele pelo nódulo sinoatrial ou seja ele pelo 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 peraí que eu tô ligando um negócio aqui. Seja ele pelo nódulo sinoatrial ou seja ele pelo neurônio motor, né, que vai inervar lá o músculo estriado esquelético, ou o nódulo sinoatrial, que vai dar os seus disparos em modo de sincício e de marca-passo para o músculo cardíaco, vai ter liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático, no caso do músculo estriado esquelético. No caso do músculo estriado cardíaco, vai haver essa liberação, porém, como eu disse, a maior parte do cálcio que é proveniente do meio extracelular é que vai gerar um aumento do potencial de ação lá e da contração das ligações da actina na miosina lá no músculo cardíaco, tá? O cálcio se liga no subgrupo C da troponina e, e desvia a tropomiosina lá no caso do músculo estriado cardíaco e esquelético, tem isso, tá? A gente vai ver que no músculo liso não tem isso, tá? A gente não tem troponina, a gente não tem a tropomiosina, aliás, né? Lá, mas a gente tem outro ligante, que é a calmodulina, que vai fazer essa interface, tá? Para desviar a troponina lá. Tá? Tem um deslocamento do complexo troponina-tropomiosina, liberando o sítio ativo da actina, a cabeça da miosina se liga à actina e ocorre a quebra de ATP em ADP mais P, gerando energia, tá? Ao gerar energia, ocorre o deslizamento da actina e da miosina, fazendo com que o sarcômero, que é essa estrutura aqui feia que a gente vê aqui, ó, aqui embaixo, fazendo com que ele deslize, tá? Então vamos lá. A gente tem alguns tipos de músculo liso, tá? Apesar de eles serem parecidos, na sua maior parte, assim, a gente tem os músculos lisos se apresentando de maneira diferente, apesar de microscopicamente o processo de contração ser o mesmo, tá? A gente vai ver aqui que a gente tem algumas peculiaridades entre os tipos de músculos lisos que existem, tá? Não sei nem se o Gilei vai tocar nesse assunto com vocês, tá? A gente tem músculo liso lá, mas músculo liso, pô, músculo liso não é interessante. Aonde que eu tenho músculo liso? Quero saber do músculo cardíaco, do músculo estriado esquelético, bem. A gente tem músculo liso lá no trato gastrointestinal, no nosso trato respiratório e em toda a nossa vasculatura. Inclusive, a gente tem músculo liso em vários órgãos ocos, né? E a gente tem, inclusive, na íris, né, no olho, todos os movimentos gerados por vários órgãos do nosso organismo tem a ação de musculatura lisa, tá? É muito importante, então, a gente estudar, tá? A musculatura lisa, ela tem uma diferenciação entre tipos de acoplamento, tá? Na real, não é nem uma diferença ali, ele fala aqui, ó, não é nem esse 880, é só a diferença entre acoplamento, tá? A gente tem um músculo liso que é unitário, como, por exemplo, os músculos lá do nosso epidídimo, lá e do nosso ducto deferente, eles são unitários, eles funcionam através da estimulação célula-célula, e a gente tem músculos multiunitários, tá? Que eles fazem uma contração mais simultânea, como é o caso lá do sincício do músculo cardíaco, tá bom? Ó, então a gente tem lá, ó, o exemplo, ducto deferente e a musculatura da íris, tá? Vamos lá?
Vamos tocando aí. Então, algumas diferenças lá entre o músculo esquelético e o músculo estriado liso. Estriado liso não, desculpa. Justamente, uma das características é ele não ter estrias. Tá? Então, ele não possui estriações, igual o músculo estriado esquelético lá, e o músculo estriado cardíaco. E ele não tem um alinhamento transversal, ele não é disposto transversalmente, igual os outros músculos, tá? Ele é meio emaranhado ali de músculos, tá? Ele tem o dobro dos filamentos finos, tá? Enquanto que a presença lá de filamentos grossos lá na musculatura esquelética e cardíaca é maior, tá? Principalmente as custas de actina e tropomiosina, que tem maior quantidade. No músculo liso, a gente tem mais actina e tropomiosina do que lá no músculo estriado cardíaco e no músculo estriado esquelético. Lembra que eu falei que não tinha troponina? Não tem a troponina. No lugar da troponina, a gente tem outra proteína que vai agir ali para ligar o cálcio à tropomiosina, que é a calmodulina. A gente vai ver mais para frente, beleza? Então aqui a gente não tem a troponina, tá? Tem outras duas proteínas que são proteínas provavelmente de sustentação, que é a caldesmona e a calponina, que são proteínas de sustentação, mas que a gente ainda não sabe muito ao certo para que serve, tá? Para que elas foram criadas pelo Todo-Poderoso lá. Então é isso. Aqui a gente tem apenas 1/4 dos filamentos sendo grossos em relação ao músculo esquelético, tá? Enquanto que no músculo esquelético a gente tem os filamentos grossos mais espessos em maior abundância, aqui os filamentos finos são em maior abundância. E aqui, diferente lá do citoesqueleto, do músculo esquelético, a disposição ela é diferente ali das fibras de actina e miosina. Elas ficam dispostas como ponto de aderência, elas exercem um ponto de aderência entre os filamentos finos, a gente vai ver isso mais para frente ali nas imagens, tá? E os corpos densos, que são estruturas que fazem a comunicação entre as células, elas funcionam como uma ancoragem entre uma célula e outra, ao mesmo tempo que a gente faz ali a passagem também de nutrientes e do potencial de ação, tá? Entre esses corpos densos, tá? A gente vai ver ali mais para frente, tá? Outra diferença é a presença de filamentos intermediários, tá? A desmina e a vimentina, que são filamentos intermediários ali que também representam muito pouco ali em relação à contração, então a gente não vai nem falar deles, tá? A gente vai falar mais sobre o complexo actina, miosina, troponina e, aliás, tropomiosina sem a presença, lembrando, da troponina, beleza? Então vamos lá. Então a gente tem lá os filamentos intermediários, tá vendo? Que conectam ali uma porção ali das células à outra, e os corpos densos. Esses juntos, os filamentos intermediários e os corpos densos, eles que formam esse citoesqueleto, que é diferente lá do padrão de distribuição da actina e da miosina lá do músculo esquelético e cardíaco, né? Que eles se comportam, eles estão em paralelo, né? Eles formam feixes, né? Aqui eles não formam feixes, beleza? Então eles formam esse citoesqueleto a partir da ligação dos corpos densos e dos filamentos intermediários, tá? Então cada molécula de miosina ela está circulada por moléculas de actina, tá vendo aqui, ó? A miosina é um músculo liso, apresenta cabeças móveis ao longo de todo o seu comprimento, diferente lá do músculo estriado esquelético, tá? Que as cabeças elas ficam mais fixas. Ó, filamento de miosina, filamento de actina. Aqui ele se comporta assim aqui no músculo do músculo liso. Então a gente tem basicamente lá dois tipos de músculo liso, tá? Que na real eles se comportam de maneira diferente, tá? A gente tem um unitário e a gente tem um multiunitário, que é um padrão de atividade e acoplação, tá? Então, ó, no unitário a gente tem uma contração mais fásica, tá? O que é uma contração fásica? É uma contração que acontece várias vezes. Ela pode acontecer e parar, tá? Ela pode acontecer e parar. Igual a contração
lá do músculo estriado esquelético e do cardíaco. Acontece uma contração e um relaxamento. Daqui a pouco tem um novo estímulo, uma contração e um relaxamento. É o padrão de atividade dele é assim. Só que, lembra que eu falei que não é nem 8 nem 80? Todos os músculos de todos os órgãos têm isso. Nas veias tem isso, nos órgãos ocos tem isso, no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, tem isso, tá? Nas veias tem isso. A gente tem uma parte da musculatura ali, uma parte das fibras que tem padrão unitário, tá? Que é fásico, padrão unitário, e tem outra parte da fibra que é tônica. O que é isso? Ela tem um nível de atividade constante, então ela mantém um tônus. Lembra de tônus muscular? O tônus muscular é o quê? Uma contração involuntária mínima da musculatura que funciona como o quê? Funciona como se fosse o carro, o carro está desligado, tá? Vamos botar assim, o carro desligado, o motor dele não está funcionando, então ele está parado. Se eu acelerar, ele não anda, né? Ele não anda assim, de jeito nenhum. Então, ele está com o tônus desligado, vamos botar assim. É a pessoa quando está morta, tu toca na pele dela ali, ela não tem tônus muscular. Tu sente aquela rigidez, aquele negócio, aquela rigidez cadavérica, né? Aquele negócio frio, duro, né? Já o tônus muscular é uma contração leve da musculatura que varia de pessoa para pessoa e de período em período, de estímulo em estímulo. A pessoa, quando está mais estressada, fica com o tônus muscular mais intenso. Quando ela está mais relaxada, o tônus está mais diminuído, né? Então, o tônus ele funciona como se eu ligasse o carro e deixasse ele ligado na lenta. Ali, ele está na lenta. A hora que eu precisar dele, eu acelero e ele vai, entendeu? Então, a contração tônica do músculo liso, ela serve para quê? Para preparar ele para contrações fásicas, entendeu? Então, em geral, esses músculos multiunitários, que tem essa passagem de estímulo entre eles muito, e eles são tônicos, tá? E os unitários, que tem a passagem de estímulo mais direcionada, mais individual, eles são fásicos, eles fazem contrações rítmicas e intermitentes, tá? É o caso da peristalse, né? Da musculatura do trato gastrointestinal, tá? Ó, aqui, ó, ele tá falando assim, a musculatura tônica, em geral, são dos músculos do trato gastrourinário e a musculatura fásica do trato gastrointestinal. A gente tem também, além de músculo liso no trato gastrointestinal e no nosso trato digestório como um todo, a gente tem músculo liso em todos os vasos sanguíneos e nas vias aéreas, tá? Como eu falei antes, a gente tem receptores beta 2 adrenérgicos lá no pulmão e quando estimulados fazem com que os bronquíolos dilatem, tá? Fazendo vasodilatação. Ou seja, mudou o receptor, mudou o estímulo. Tu vê que no vaso, o receptor da adrenalina aqui, ó, ele vai ser, acho que é beta 2, para fazer vasoconstricção, tá? E o beta 2 aqui o beta 1, e o beta 2 aqui no bronquíolo vai fazer vasodilatação. Então ele age de forma antagônica em alguns órgãos, entendeu? Por isso que quando a gente faz lá um mecanismo de luta e fuga e a gente ativa o nosso sistema simpático na presença de alguma coisa, de alguma ameaça, a gente fica como? Vasodilatação de pupila, vasocontração de vaso para elevar a pressão arterial, aumentar o débito cardíaco e eu ter mais sangue disponível, vasodilatação, vasoconstrição das artérias, vasodilatação dos brônquios e dos bronquíolos para aumentar a entrada de ar e a troca gasosa. Então, tudo isso aí justificando o quê? O momento que eu estou precisando ali ativar um mecanismo de luta e fuga e cada receptor vai agir diferente na presença do mesmo neurotransmissor, no caso, entendeu? No caso, aí que a gente está falando da adrenalina e da noradrenalina. Está fugindo um pouco aqui, mas no final das contas, acho que medicina e é tudo uma coisa só, né? A gente divide em fisiologia, em bioquímica, as coisas, só para um entendimento mais diferenciado assim, mas depois acaba juntando tudo. Beleza? Então, no nosso vasos do sistema respiratório, eles estão dispostos, ó,
nos vasos e no sistema respiratório, eles estão dispostos de forma circunferencial, que permitem o quê? A diminuição do lúmen do vaso, da luz do vaso, que é essa parte do meio aqui onde passa o sangue, onde passa o ar, tá? Fazendo a contração e o aumento da resistência ao fluxo, tanto de ar quanto sanguíneo, o aumento ou a diminuição, né? Porque também, além de ter capacidade de contração, o músculo liso tem capacidade de relaxamento, da mesma forma que a musculatura estriada cardíaca e esquelética, tá? Só que eles vão depender de vários estímulos diferentes, porque, tipo assim, aqui, ó, a ação de contração e relaxamento é hormonal, né, por parte da ação de hormônios, mas a gente vai ver que, por exemplo, lá no intestino, o músculo lá que tem duas camadas do estômago, ele vai agir a partir da ação da ativação da proteína G, tá? Que são aqueles receptores de proteína G que a gente já discutiu antes, que são via segundo mensageiro. Eles vão ativar a proteína G lá através do mesmo neurotransmissor, vai chegar lá, vai ativar o segundo mensageiro lá, que é o AMP cíclico, que vai estimular lá um processo de transcrição e tradução de uma proteína de membrana lá pelo núcleo da célula. Ele vai lá no núcleo, estimula o núcleo, fala, ô núcleo, produz aí uma proteína para aumentar o cálcio aqui, para o cálcio entrar mais. Aí ele vai lá, o núcleo produz a proteína, e aí a proteína sai ali por exocitose do núcleo, vai e migra lá para a membrana, onde ela vai atuar lá da forma dela, mas quem ativou lá inicialmente foi o mesmo neurotransmissor, tá? Então, a gente vai ver, ó, que no trato gastrointestinal, a gente é diferente lá da musculatura lisa das veias e artérias. Aqui a gente tem camada circunferencial mais camada longitudinal. Ó. A gente tem uma camada mais interna que é longitudinal e uma camada mais externa que já é de circunferência. Então isso aqui permite o quê? Os movimentos peristálticos, tá? A gente vai ver aqui que a divisão lá do estômago depois, ele se divide em parte cárdia, em corpo, tá? E pilórica, e a região pilórica, tá? E aí aqui o estômago, através da ação, da contração dessa musculatura aqui do piloro, o piloro é mais ou menos dessa incisura aqui, ó, pilórica, para frente, até aqui na válvula pilórica, que é o que divide o estômago do duodeno, da primeira porção do duodeno aqui, da porção horizontal, descendente aqui do duodeno, tá? Então, a gente vai ver que existe um movimento de retropulsão do alimento, depois, que é estimulado por hormônios aqui, que o alimento ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Esse movimento de retropulsão, ele vai e volta, vai e volta. E toda vez que ele é jogado aqui contra a válvula pilórica, passa um pouquinho de alimento para cá. Toda vez que ele vai e volta, através da ação desses músculos lisos aqui, ó, que estão dispostos longitudinalmente e transversalmente, a ação da contração dessa musculatura é justamente para isso, para fazer com que o alimento tenha esse padrão de ida e volta aqui dentro do estômago. Para quê? Para que ele se misture com ácido clorídrico e com as enzimas lá. A gente tem algumas enzimas digestivas, a pepsina, que é uma peptidase que quebra a proteína que é produzida no estômago. A gente tem o fator intrínseco que tem que ser misturado aqui no alimento, para quando ele chegar lá no ilho distal, ele poder permitir a absorção de vitamina B12, porque senão a vitamina B12 não é absorvida. Então esse músculo ele tem essa função de misturar aqui o alimento, tá? A gente vai ver aqui, ó, isso aqui é um estômago aberto, ó, tá vendo? Então aqui a gente tem como ver por dentro ali, e aqui, como eu falei, a diferença entre a disposição do músculo liso no vaso e no músculo, tá? Então, o músculo liso, ele é estimulado, a contração dele é estimulada por vários mecanismos, tá? Vários mecanismos. Ele pode ser estimulado mecanicamente, através da passagem do alimento, e aí as células dele, a gente vai ver mais para frente, elas têm também aquele mesmo potencial
aquela mesma capacidade de transferência de estímulo, de transferência de potencial de ação entre uma célula e outra, a despolarização vai acontecer em sequência ali, tá? Não tem os discos intercalares, mas tem junções comunicantes entre as células e tem ali aquelas estruturas que são os corpos densos que vão ajudar nessa passagem, que funcionam como se fossem as junções comunicantes lá do coração e vão ajudar na passagem do potencial de ação ali entre uma célula do músculo liso e do outro, tá? Então, elas são coordenadas, a contração aqui no trato gastrointestinal, isso é no trato gastrointestinal. Então, tem camada circunferencial e camada longitudinal, a contração mistura e impulsiona o alimento, o exemplo que eu dei ali, aquele movimento de retropulsão ali no estômago, assim como também os movimentos peristálticos que levam as fezes até o ânus, né? Ali a expulsão do próprio, das fezes ali na ampola retal ali, a abertura dos músculos, dos esfíncteres. Esse esfíncter, aqui a gente tem um esfíncter gástrico, que é a cárdia, o esfíncter cárdio e o esfíncter pilórico, que são musculatura lisa também, que não permitem o alimento voltar para o esôfago, tá? Se o alimento começar a voltar para o esôfago aqui, há uma mudança desse epitélio do esôfago pela presença ali do ácido clorídrico, que não é natural de estar ali, né? Depois da válvula aqui, o epitélio é diferente do esôfago, é um epitélio colunar simples, aliás, perdão, é um epitélio estratificado, tá? Não queratinizado, e aqui o epitélio do estômago é um epitélio colunar simples. Então, a partir do momento que o ácido clorídrico começa a passar por onde ele não devia, por quê? Porque a pessoa come e vai deitar, se enche de Coca-Cola e vai deitar, entendeu? Tem refluxo, ou então fica empanzinada, come muito, né? E vai deitar. E isso aí acontece muito, começa a ter refluxo. Tem gente também que já nasce com uma patologia chamada hérnia de hiato, que é uma disfunção da musculatura do diafragma, que permite com que uma parte do estômago rompa o diafragma e migre para a região acima da região epigástrica ali, onde é localizado o estômago, e essa alteração, essa passagem do líquido acaba fazendo que um processo nas células ali chamado metaplasia. Essa metaplasia é uma mudança do epitélio, que era um epitélio estratificado, né, do esôfago, que vai desde a laringe lá até o esôfago, epitélio estratificado não queratinizado. Por que ele é um epitélio estratificado? Pensa comigo, ele tem uma camada, um monte de camada de células, igual esse negócio aqui, ó, um monte de camada. Então ele aguenta mais o que? Atrito, né? Ele aguenta atrito, ele serve para isso, para aguentar atrito, o esôfago, né? Às vezes a gente come uma coisa mais que agarra ali. Imagina se fosse um epitélio colunar simples igual é o do estômago, ia lesar ali a parede do endotélio e ia chegar logo lá no tecido conjuntivo, onde tem vasos ali, a romper vaso, aí já era. Aí começa a sangrar ali, começa a fazer hemoptise, começa a botar sangue pela boca, né? Então, é para isso que servem esses músculos aqui do estômago, tá? E dos vasos também, para fazer vasoconstricção e vasodilatação. Beleza, galera? Deu para entender aí de função? Acho que eu falei até demais. Vamos lá. Eles estão anatomicamente, ó, dispostos em série e conectados através de junções, tá? Estão vias de baixa resistência. Essas junções comunicantes permitem comunicação química e a propagação do potencial de ação, como eu havia falado, né? Aqui é uma célula, ó, tá? Ela tem o núcleo dela ali e ela está comunicada aqui através dos corpos densos e dos filamentos ali desses corpos densos e dos filamentos intermediários ali, formando as junções comunicantes entre uma célula e outra, o que permite a passagem do potencial de ação como se fosse um dominó, tá? Sabe aquele dominó que a gente bota em pé um atrás do outro e derruba? Então, é assim que funciona o estímulo para a contração do músculo liso, tá? Ele começa lá na boca com o processo de deglutição. Então, vamos imaginar que, assim, no músculo estriado, no músculo liso do trato gastrointestinal, tudo começa na boca e vai terminar onde? Fala para mim, alguém aí.
Tem alguém me ouvindo, gente? Estou sozinho aqui? Se Parará. você poderia repetir, por favor? Nossa, deixa eu ver aqui. Tem gente aqui no chat? Tem quantos? 9 participantes. Beleza, vamos lá. Então, eu estava falando o seguinte, que a contração do músculo liso, ela se dá por meio de processo externo, de um estímulo externo. A gente vai fazer o processo de deglutição, que inicialmente, no primeiro terço do esôfago, ele é composto de musculatura estriada esquelética. Já do segundo terço para baixo, já é tudo músculo liso. Então, através do estímulo inicial, da deglutição, que é engolir, né? A gente engoliu. Então, a gente faz ali aquele estímulo inicial da deglutição, a gente vai estar estimulando a musculatura esquelética de forma de forma voluntária, desculpa, fugiu a palavra, né? E, num segundo momento, o segundo terço do esôfago, que é composto de musculatura lisa, ele vai receber aquele estímulo mecânico da musculatura estriada esquelética ali, da deglutição, né? Da laringe, da faringe aqui, e vai continuar passando esse potencial de ação, esse estímulo, célula a célula, do estômago até o ânus, entende? Ele vai terminar lá no ânus. Por isso, quando a gente come de manhã, dá logo vontade de ir no banheiro, entendeu? Por quê? Porque a gente tem ali fezes na nossa ampola retal e a gente comeu ali, tomou café e o café já vai dando aquele estímulo de célula a célula, como se fosse um dominó ali caindo e derrubando a peça da frente sequencialmente, e aí a gente vai ter esse estímulo boca-ânus da musculatura do trato gastrointestinal, beleza? Através dessas junções de aderência, ó, tem junções mecânicas, entendeu? A gente pega e estimula mecanicamente, uma célula vai estimulando a outra, beleza? Essa é a estrutura microscópia aí do músculo liso, já repetindo, né? Corpos densos, os filamentos intermediários aqui, finos e grossos, de actina e miosina, intercalados pelos corpos densos, que geram estímulo célula a célula, da mesma forma ali que as junções comunicantes, as junções gap, lá do músculo estriado cardíaco, beleza? Eu vou dar uma pausa aqui só para eu parar a gravação, que está em meia hora já.